Olá, bem-vindos à aula de Matemática 5. Sou Carlos Bino e este é o vídeo 4 da disciplina, onde nós veremos o coeficiente angular e também veremos uma aplicação, de coeficiente angular para a gente determinar se três pontos são ou não colineares. Então, vamos começar aqui falando sobre a inclinação de uma reta, Então, no plano cartesiano, deixa eu pegar aqui o apontador. Então, no plano cartesiano, x ou y, que é o que nós já vimos. Então, vamos considerar aqui uma reta R, que ela vai interceptar o eixo x, que é o eixo das abscissas, em um ponto P, Então, estou colocando aqui duas situações que isso pode acontecer. Tá? Então, ele vai formar um ângulo alfa com o eixo x, aonde esse ângulo ele vai ter uma medida entre 0 e 180 graus. Tá? Essa medida é no sentido anti-horário, como vocês estão vendo aqui, e sempre a partir de um ponto que esteja à direita do eixo x. Tá? Vocês podem escolher o ponto que quiser, desde que ele esteja à direita do eixo, esteja à direita do ponto P, Tá bom? E aí vocês vão medir esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Então, aqui nós temos um ângulo, que é maior do que 90 graus e aqui é um ângulo agudo, que vai ser um ângulo que vai estar entre 0 e 90 graus, tá? Então, só para ficar claro, então a inclinação de uma reta, na verdade, vai ser esse ângulo alfa, Então, sempre que eu pedir a inclinação da reta, estamos pedindo o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas, Seguindo as orientações aqui. Então, uma situação particular nós temos é com essa reta, no caso a reta U, que ela é paralela ao eixo X, ao eixo das abscissas, tá? Fica claro que se essa reta ela coincidir com o eixo das abscissas aqui, ela vai estar formando um ângulo de 0 graus, tá? Mas pode, só que essa reta U, ela é paralela e distinta do eixo das abscissas, tá? Então, no caso dessas retas que são paralelas ao eixo das abscissas, nós dizemos que a inclinação dela também é de 0 graus. Então, vejamos agora a classificação das retas, de acordo com a sua inclinação. Então, retas que são perpendiculares, ou seja, mede 90 graus com o eixo das abscissas, elas são chamadas de retas verticais, E aí vejam que essas retas também elas vão ser paralelas ao eixo das ordenadas. As retas que são paralelas ou coincidentes com o eixo das abscissas, elas são chamadas de retas horizontais. E já as retas que elas não são nem horizontais e nem verticais, como são no caso dessas duas aqui, Essas retas são chamadas de retas oblíquas, E no caso a inclinação delas com o eixo das abscissas, a inclinação dessas retas, vai ser sempre um ângulo que vai estar entre 0 e 180 graus, sendo que elas nem vai ser 0 e nem vai ser 90 graus, tá? Então, quando a gente se referir a retas oblíquas, elas vão estar nessa disposição que vocês estão vendo aqui, tá? Então, a inclinação dela ou vai ser um ângulo agudo ou vai ser um ângulo obtuso. E agora vejamos o que é um coeficiente, um coeficiente angular, Então, o coeficiente angular aqui, de uma reta R, cuja inclinação é um ângulo alfa, onde alfa tem que ser diferente de 90 graus, tá? Então a reta ela não pode ser perpendicular ao eixo das abscissas. Então, esse coeficiente angular é um número m, de tal forma que esse número m é igual à tangente do número alfa. Tá? Então, fica claro porque que alfa não pode ser 90 graus, Porque a tangente de 90 graus ela não existe. Então, significa dizer que retas perpendiculares ao eixo das abscissas não possuem coeficiente angular. Tá? O coeficiente angular de uma reta, ele também é chamado de declividade. Então,
Se pedir o coeficiente angular ou a declividade da reta, na verdade estamos querendo a tangente da inclinação, né? Do ângulo de inclinação da reta. Bom, e aí, né, como foi dito, né, no slide anterior, para as retas com inclinação alfa igual a 90 graus, não existe declividade. Tá? Então, se ela for uma reta perpendicular ao eixo das abscissas, então fica claro que aí ela não vai ter declividade. Então, se vocês forem fazer, a gente vai ver mais na frente, né, como calcular o coeficiente angular de uma reta, né? E aí você vê que o coeficiente angular não existe, então você já sabe que é uma reta perpendicular ao eixo das abscissas. E agora vamos determinar, né, um exemplo, né, para determinar o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, cuja inclinação dela é o ângulo de 45 graus. Né? Então, sabemos que a tangente de 45 graus é igual a 1, então o coeficiente angular dessa reta R é 1. Agora vejamos o coeficiente angular de reta com dois pontos distintos conhecidos, né? Então, vamos considerar então os pontos distintos A e B, né? Cujas coordenadas são essas, de uma reta não vertical com inclinação alfa, né? Então, como a reta não é vertical, então significa que a inclinação vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 180 graus e não vai assumir o valor 90 graus, né? Então, temos o seguinte, se a reta tiver inclinação entre 0 e 90 graus, tá? Ou seja, a inclinação dela é um ângulo agudo, então ela vai estar nessa disposição aqui, né? Se o ângulo for um ângulo obtuso, tá? Ou seja, ela é maior que 90 graus e menor do que 180 graus, né? Então a disposição dela é essa daqui. E se a inclinação for igual a 0 graus, né? Então ela é uma reta coincidente ou paralela e distinta, né? Do eixo das abscissas. Tá? São essas três disposições para retas não verticais. Tá? Então, sem perca de generalidade, né? Eu peguei aqui uma reta cuja inclinação é um ângulo agudo, tá? E podemos provar que o coeficiente angular ela pode ser obtida dessa forma aqui, tá? Conhecendo as coordenadas dos pontos A e B, né? Distintos e pertencentes a essa reta R. Então, o coeficiente angular ela vai ser o quê? O y de B menos o y de A sobre o x de B menos o x de A. Tá? E a explicação para encontrar esse valor aqui não é algo complicado, né? Nós temos o seguinte, nós temos aqui o ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação da reta, tá? Isso aqui é o ângulo alfa, tá bom? Se eu traçar uma reta paralela ao eixo x, passando aqui por esse ponto A, tá? Então, o ângulo formado pela reta R e por essa nova reta paralela ao eixo x também vai ser um ângulo alfa, tá? Isso aqui é simples de provar, tá bom? Por semelhança de triângulos, vocês veem que os ângulos vão ser os mesmos, tá bom? Então, nós temos o seguinte, né? Temos essa reta que é paralela ao eixo das abscissas, né? Passando pelo ponto A, e aqui traçamos uma reta paralela ao eixo das ordenadas, né? Que é o eixo Y, passando pelo ponto B. A interseção entre essas duas retas vai ser esse ponto P aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui para não ficar tanta informação, tá? Vai ser esse ponto P. Então, com isso, nós temos esse triângulo aqui, que é o triângulo APB, né? Tá bom? E esse triângulo APB, ele é um triângulo retângulo no vértice P, né? E aqui nós podemos agora calcular, né, as medidas dos catetos desse triângulo APB, né? Então, a medida do cateto AP, né, que é esse cateto aqui, né? Veja que as coordenadas do ponto P, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser o x de B e y de A, né? São as coordenadas do ponto P. Então, o cateto AP, ele vai ser o quê? Ele vai ser o x de B
menos o x de A. E o cateto PB, né? Esse cateto aqui. Vocês vão ver que essa medida vai ser o quê? Vai ser o y de B menos o y de A. Bom, e nós estamos interessados em saber quem é o coeficiente angular dessa reta R. E o coeficiente angular é o quê? É a tangente de alfa, né? E aí, como eu tenho um triângulo retângulo, que eu sei as medidas dos catetos, né? Então, eu tenho que a tangente desse ângulo alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa, que é o cateto PB, né? Que tem medidas YB menos Y de A, sobre o cateto adjacente, que é o cateto AP, né? Que tem medida x de B menos x de A. Tá aqui, pronto. Então, se você conhecer as coordenadas de dois pontos distintos de uma reta, então você pode determinar o coeficiente angular dessa reta. Tá? E aí nós temos o seguinte, né? Esse ΔY e ΔX chamamos de... O delta é para representar uma variação, tá? Então, ΔY ele vai ser a variação de Y, né? Isso aqui, né? A variação de Y. E esse triângulo X, né, que é o ΔX, né? Ele é chamado de variação de X. Então, a variação de Y aqui vai ser realmente a diferença entre o Y, né, a segunda coordenada de um ponto menos a segunda coordenada do outro. Tá? Isso aqui é que vai ser a variação. E aí vem uma dica, tá? Veja que aqui eu fiz y de B menos y de A e embaixo eu fiz x de B menos o x de A. Você também poderia ter feito, daria o mesmo resultado, se fosse y de A menos y de B sobre o x de A menos x de B. Tá? Também daria certo se vocês tivessem feito dessa forma. Vai dar também o coeficiente angular. O que você não pode fazer é em cima fazer, por exemplo, o y de A menos o y de B e embaixo fazer x de B menos o x de A. Tá bom? Só não pode inverter. Se você está fazendo, né, as coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto B, você tem que fazer isso no numerador e no denominador, tá? Assim não você vai encontrar um valor, né, diferente para o que é para o coeficiente angular. Na verdade, vai ser o valor com sinal trocado, tá bom? Vou passar agora aqui. Agora, calcular, exemplo 2, né? Calcular o coeficiente angular da reta AB. Né? E aí a reta B está aqui, né? Ponto A e o ponto B. Então, vocês já devem ter visto na disciplina, né, de geometria, acho que deve ter sido matemática 3, né, que vocês devem ter estudado, que dois pontos distintos determinam uma reta, né? Então, por isso que essa reta está sendo determinada por A e B, né? Então, temos que as coordenadas do ponto A vai ser menos 4 e 2, e as coordenadas do ponto B vai ser 2 e menos 16, né? Então, tá aí os pontos. Então, para encontrar esse coeficiente angular, né? Tá aqui. Aonde eu peguei, né? O y de B, que é menos 16, menos o y de A, que é 2, sobre o x de B menos o x de A, que é menos 4, né? Então, menos 16 menos 2 deu menos 18. E aqui, né, fica menos 4, que é mais 4, né? Então, no final, eu tenho menos 18 sobre 6, né, que é 2 mais 4. E menos 18 dividido por 6 dá menos 13. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 3, tá? Ou seja, a tangente do ângulo de inclinação dessa reta vai ser igual a menos 3. Bom, e agora nós vamos ver a ideia de coeficiente angular como sendo uma taxa de variação. Então, sendo a função y igual ao f de x, né? Como sendo a representação algébrica de uma reta, então a taxa média de variação
que seria a variação do x, desculpa, a variação do y sobre a variação do x, né? Então ele vai ser uma constante. E aí por essa razão nós podemos chamar esse coeficiente angular de taxa de variação. Então na prática, o coeficiente angular ele indica o quanto y varia, né, conforme nós estamos variando o x. Tá? Então vamos ver aqui na prática. Exemplo 3, né? Os pontos A, que tem coordenadas 11, 7, e B, com coordenadas 13 e K, pertencem à reta R, representada abaixo. E aí quer que determine a ordenada K desse ponto B. Tá? Então, na reta R, além das coordenadas do ponto A e de uma das coordenadas do ponto B, também é informado o ângulo de inclinação da reta R. Tá bom? Então, com isso, podemos calcular, né, pelo ângulo de inclinação, podemos encontrar aqui o coeficiente angular, né, dessa reta. Então, é a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Aí nós vimos que o coeficiente angular ele é uma taxa de variação. E como eu falei antes, né, essa taxa então ele indica o quanto y varia conforme a variação do x. Tá? Então, por exemplo, como o coeficiente angular é 1, isso quer dizer que para cada unidade de variação do x, o y também vai variar uma unidade. Então, por exemplo, vejo que aqui no ponto A o x é 11, considerando que A vai ser a origem e B vai ser o ponto extremo. Tá? Então, se eu parto do 11 aqui no x e vou para o 13, então eu variei aqui 2 unidades do ponto A para o ponto B, né? O x variou 2 unidades. Como o coeficiente angular é 1, então significa dizer que se eu variar o x em 2 unidades, o y então vai variar também em 2 unidades. Tá? Para cada unidade de x, eu vou variar uma unidade de y, tá? Que é o que indica o coeficiente angular. Então, quer dizer que se x variou 2 unidades, o y varia aqui também 2. Então, fazendo 7 mais 2, dá 9. Então, quer dizer aqui que k é igual a 9. Tá? É isso que isso aqui indica. Mas vamos observar aqui o cálculo utilizando também ainda a fórmula, né, de coeficiente angular. Tá? Então, eu vou pegar aqui o y de B menos o y de A sobre o x de B menos o x de A. Tá bom? Então, eu verifico aqui que o coeficiente angular, né, utilizando as coordenadas do ponto, vai ser a expressão k menos 7 sobre 2. Né? Então, temos que o coeficiente angular é 1 e essa expressão k menos 7 sobre 2 também é o coeficiente angular da mesma reta. Então, vamos igualar aqui os dois. Né? Então, fazendo k menos 7 sobre 2 igual a 1, vocês vão ver, né? 2 vem para cá multiplicando, então k menos 7 é igual a 2, no final k é igual a 9, como eu falei para vocês. Tá? Você só conhecendo esse coeficiente angular, aí já dá para você ter ideia de como foi essa variação. Então, não seria nem necessário fazer todo esse cálculo aqui, que embora seja simples, né? Mas conhecendo esse conceito aqui de taxa de variação do coeficiente angular, vocês já teriam resolvido mais rápido. Exemplo 4, né? O gráfico ao lado descreve a temperatura Y em graus Celsius de um aquecedor de ambiente em função do tempo X, em minutos, desde o instante em que ele foi ligado. Então, no momento que ele foi ligado, nós chamamos de instante zero. Quando sua temperatura era de 10 graus Celsius, até o instante em que atinge a temperatura de 28 graus. Né? Então, determine a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Então, temos aqui o gráfico. Né? No instante zero, a temperatura era de 10 graus, como indica aqui no gráfico. E aí, a temperatura ela foi aumentando a cada minuto, aonde esse crescimento ele foi descrevendo uma reta até chegar à temperatura de 28 graus. Tá? E pela informação do gráfico, ele atingiu 28 graus em 12 minutos. Né? Então,
partindo do instante 0 e indo até o instante 12 minutos, a temperatura foi de 10 graus para 28 graus. Então, vamos ver aqui essa solução. Bom, então, considerando aqui esse par ordenado, né, como sendo, né, a primeira coordenada como sendo o tempo em minutos, já que o tempo, né, ele está no eixo das abscissas, e a segunda coordenada vai ser a temperatura em graus, já que a temperatura em graus está no eixo das ordenadas, né? Então, nós temos os pontos aqui de extremidades, né? Então, esse ponto aqui é o ponto 0 e 10, né? Que aí só de olhar a gente já sabe que no instante 0 minuto, a temperatura é de 10 graus. E nesse ponto aqui, que é o outro extremo do segmento, né? No instante 12 minutos, a temperatura é de 28 graus. Então, o que temos é o seguinte: como o gráfico da função, né, onde a temperatura varia de 0 a 10 graus ao longo do tempo de 0 a 12 minutos, descreve um segmento de reta, né? Então, podemos entender que essa função aqui é uma função de uma reta. Então, a variação dessa temperatura vai ser o quê? Em relação ao tempo, né? Ele vai ser o quê? O coeficiente angular dessa reta, tá? Então, nós temos que o coeficiente angular vai ser o quê? O y, né, do ponto final, que é 28, menos o y do ponto inicial, que é 10, sobre o x do ponto final, que é 12, menos o x do ponto inicial, que é 0, né? E aí temos que 28 menos 10 dá 18 e 12 menos 0 dá 12, né? E aí dividindo 18 por 12, ele dá 1,5. Aí, como eu disse, né? O coeficiente angular, ele representa uma taxa de variação, tá? Então, essa taxa de variação vai ser o quê? Neste contexto, né? Vai ser em graus Celsius por minuto. Então, quer dizer que esse aquecedor, ele tem uma taxa de variação de 1,5 graus por minuto. Vejamos agora a classificação da reta quanto à sua declividade, tá? Então, veja que para retas cuja inclinação é diferente de 90 graus, né? A sua declividade ela pode ser 0, pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo, tá? Então, se a declividade de uma reta for positiva, então dizemos que essa reta ela representa uma função crescente, e está aqui, tá? E a explicação de dizer que ela é uma função crescente é simples, tá? Observe que nessa reta aqui, quando o x aumenta, o y aumenta também, né? Conforme a taxa de variação, ou seja, conforme o coeficiente angular, né? Mas o x vai aumentando e o y também aumenta. Se o x diminuir, o y também diminui. Se a declividade da reta for negativa, então a reta é uma função, representa uma função decrescente. E também a explicação é simples. Observe aqui, onde a declividade ela é negativa, né? Então veja, quando o x diminui, observem aqui na reta que o y vai aumentar, né? Sempre que, né, a abscissa diminuir, o y aumenta. Se a abscissa aumentar, vocês vão ver que a ordenada vai diminuir. Por isso que ele chama de função decrescente. E, por fim, se a declividade for 0, então nós temos uma função constante, tá bom? Então, aqui nesse caso, né, onde o MR é 0, né, o coeficiente angular aqui é 0, veja que para qualquer valor da abscissa, a ordenada vai ser sempre o mesmo valor, tá bom? Então, isso é uma característica de uma função constante. Todos os pontos têm como segunda coordenada o mesmo valor, tá bom? Então, vejam, né? Então, que uma função crescente e uma função decrescente é sempre uma reta oblíqua, né? E para uma função constante, a reta ela é horizontal. Tá? Então, essa aí é a classificação da reta em relação à declividade. Lembrando que no caso da reta vertical, a declividade dela não existe. Mas no caso da reta vertical, vocês vão observar
que a primeira coordenada é igual, né, para todos os pontos, né, já que é vertical, para qualquer outro valor de x, né, que não seja aquela dos pontos, né, a reta não vai existir, tá bom? Bom, e agora nós vamos ver uma aplicação, né? A gente viu como uma das aplicações de coeficiente angular, né, é determinar taxas de variação. E uma outra aplicação de coeficiente angular é para identificar se três pontos distintos 2 a 2 eles são colineares, né? Dizer que três pontos distintos 2 a 2 são colineares quer dizer que existe uma reta que passa pelos três pontos, né? Então vamos considerar aqui os pontos A, B e C, né? Com essas coordenadas aqui, né? Que foi dadas aqui. Então dizer que eles são colineares quer dizer então necessariamente que o coeficiente angular da reta determinada por A e B vai ser igual ao coeficiente angular da reta determinada por B e C, tá? Que também vai ser igual ao coeficiente angular da reta determinada por A e C também, tá? Então, se esses coeficientes angulares forem iguais, ou uma outra situação, caso os coeficientes angulares não existam, tá? Então, nesse caso, os três pontos eles são colineares, tá? Aqui só uma particularidade, tá? No caso aqui deles serem iguais, então significa dizer que as retas que contêm os três pontos pode ser retas oblíquas ou uma reta horizontal, né? E no caso dos coeficientes angulares não existir, significa dizer que os três pontos são colineares e a reta que passa por esses três pontos é uma reta vertical. Então, exemplo 4, né? Então, verifique se os pontos a seguir eles são colineares. Então, letra A, né? Tá aqui, né? A tem coordenadas 2 e 4, o B tem 3 e 7 e o C é 5 e 13, né? Então, calculando o coeficiente angular da reta determinada pelos pontos A e B, né? Então, fazendo o cálculo, verificamos que esse coeficiente angular aqui da reta determinada pelos pontos A e B é 3. E fazendo o cálculo do coeficiente angular da reta determinada pelos pontos B e C também é 3, tá? Então, com isso, a gente verifica que esses coeficientes, né, eles existem e são iguais. Então, desse modo, os pontos A, B e C desse item A, né, são pontos colineares. Agora a letra B, né? Na letra B, os pontos, né, A, B e C, o ponto A tem coordenadas 13 e 8, o B tem 13 e 4 e o C tem coordenadas 13 e 21. Né? Então, determinando aqui o coeficiente angular da reta determinada pelos pontos A e B, né? Tá aqui. Então, quando fazemos esse cálculo, verificamos que esse coeficiente angular não existe, né? E o mesmo acontece com o coeficiente angular da reta determinada pelo ponto B e C, né? Ele também não existe. Então, isso quer dizer que como esses coeficientes não existem, então os pontos eles são colineares, tá? No caso da letra B, ele fica simples da gente identificar aqui, ó, que veja que a primeira coordenada dos três pontos são iguais, né? É sempre 3. Então, significa dizer que os três pontos pertencem a uma reta que é perpendicular ao eixo das abscissas, né? Ou seja, é uma reta vertical que passa exatamente na abscissa 3. Né? Tá? Então, nesse caso aqui, nem precisava ter feito esse teste, era só observar aqui ó, a primeira coordenada. Né? Como são iguais, a gente já sabe que os três pontos pertencem a uma reta vertical, a uma mesma reta vertical. Né? Agora vamos para a letra C. Na letra C, está aqui, o ponto A tem coordenadas 5 e 1, o B tem coordenadas 3 e 3 e o C tem coordenadas 0 e 4. Então, calculando aqui o coeficiente angular da reta AB, né, vocês vão ver aqui que vai dar menos 1. E o coeficiente angular da reta BC vai dar aqui menos 1/3. Né? Então, esses coeficientes angulares, né, indicam que eles existem, né? Eles existem, porém são diferentes. Então, por serem diferentes, significa dizer
que esses 3 pontos não são colineares, ou seja, não existe uma reta que passe por esses 3 pontos. E por fim, a letra D, né? O ponto A tem coordenadas 4 e 2, o ponto B tem coordenadas 4 e 7 e o ponto C tem coordenadas 1 e 3. Né? Então, o coeficiente angular da reta AB, vocês vão ver aqui que ela não existe, né? A e B tem a primeira coordenada, né? São iguais, tá vendo? Então, fica a situação, né, de 5 sobre 0, então o coeficiente angular da reta AB não existe. Então, quer dizer que a reta AB determina uma reta... Desculpa, os pontos A e B determinam uma reta vertical, né? Já o coeficiente angular da reta BC existe e é 4/3, né? Então, nesse caso, a reta BC ela é uma reta oblíqua, tá? Então, veja que nesse caso, como só um dos coeficientes angulares não existe e o outro existe, então isso quer dizer que os 3 pontos aí, A, B e C, eles não são colineares, ou seja, não existe uma única reta que passe por A, B e C, né? Tá bom? Exemplo 5. Determine o valor de y para que os pontos A, que é 2 e 5, B, 4 e 11, e C, que é 5 e y, sejam colineares. Tá bom? Então, a gente só precisa identificar esse valor de y. Então, qual é a estratégia que vamos adotar aqui? Vamos determinar o coeficiente angular de A e B e depois encontrar uma expressão que represente o coeficiente angular da reta B e C e igualar esses dois para, dessa forma, encontrar o valor de y. Bom, então, vamos lá. Então, o coeficiente angular da reta AB é 3. E o coeficiente angular da reta BC aqui, né? Vocês vão ver que dá 11, ou desculpa, y menos 11, né? Então, conforme a estratégia adotada, né? Como A, B e C eles são colineares, então esses coeficientes angulares aqui, como esse daqui existe, então quer dizer que 3 tem que ser igual a y menos 11. Então, quando a gente, temos aqui uma equaçãozinha do primeiro grau e assim achamos y igual a 14. Caso AB não existisse, se ele não existisse, então teríamos que encontrar valor de y para os quais essa expressão aqui também não exista. Tá? Mas aí no caso y menos 11, para qualquer valor de y, isso aqui vai resultar em um número real. Né? Então no caso aqui ele não teria como não existir. Tá? Mas aqui não foi o caso desse contexto aqui. Bom, gente, assim a gente finaliza esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom ou lá no grupo do Telegram que nós criamos, tá? Então, até o próximo vídeo.